Bom dia! Hoje é dia 9 de novembro de 2025. Nós estamos gravando o capítulo 24, Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. Eu sou o Gelson Vieira. Carmen Matos, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, como todos os domingos são especiais. E por que ele é especial? Porque nós estamos vivos, nós estamos vivendo e nós estamos aprendendo as mensagens de Jesus. É verdade. Né? E hoje esse capítulo é bastante interessante. A Carmen tem um resumo, uma oração, primeiro de tudo, para a gente começar a se sintonizar com esse evangelho. Isso, e hoje a gente vai falar do capítulo 24, que é Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. Candeia era uma luz que eles usavam com óleo, que iluminavam a casa, e a alqueire era uma medida de aproximadamente 30 quilos, era uma espécie de bacia, e que se você pusesse a luz ali em cima, a coisa ia apagar a luz e ninguém ia ver nada, né? É verdade. Então a gente vai fazer uma oração para a gente sintonizar, né, nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão semanal. Traga a sua água, se você quiser acender uma vela, sabendo que esse é um momento em que a gente se conecta com a espiritualidade e a gente abre o nosso lar, abre a nossa casa para que a espiritualidade venha e faça traga a sua presença divina no nosso lar, que traga essa influência, essa bênção para o nosso lar e para a nossa família. É verdade, né? Então vamos lá. Com os olhos fechados, começa a respirar profundamente. Senhor da luz, nesse instante em que abrimos o Evangelho, elevamos a nossa alma para que a Tua sabedoria ilumine o nosso interior. Tu nos recordas que ninguém acende uma candeia para escondê-la sobre o alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe e ilumine a todos que estão na casa. Que hoje possamos compreender o sentido profundo dessa lição, reconhecer a luz divina que habita em nós e permitir que ela se manifeste no mundo, sem medo, sem vaidade, mas com amor e verdade. Que o brilho do Espírito desperta dentro de nós e substitua a sombra da ignorância com a luz divina. Como ensina a sabedoria das leis universais, a luz é frequência, é onda criadora, e cada pensamento amoroso é uma centelha que amplia no campo de luz ao nosso redor. Então, que a presença de Cristo em nós seja o farol que guia nossas palavras, nossos sentimentos e as nossas ações, para que sejamos, cada um de nós, uma pequena candeia acesa na escuridão do mundo, irradiando esperança, compreensão e paz. Senhor, desperta em nós a coragem de não esconder a luz, de assumir com humildade o dom que nos confiaste e de servir com amor, sabedoria e sabendo que quanto mais compartilhamos essa luz, mais ela cresce dentro de nós. Então que esse Evangelho seja agora uma chama viva que ilumina o coração, que purifica a mente e nos reconecta com a fonte divina de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então hoje é uma palestra, é um capítulo muito importante que nos lembra que nós devemos ser aqueles que também espalham a luz que a gente tem dentro de nós, né? São Francisco já falava na oração dele, ele ser instrumento desse amor, instrumento dessa luz, e nesse capítulo, nessa parte do Evangelho, Jesus ensina e fala por parábolas, dizendo, ninguém se ilumina e acende uma candeia nessa parábola que ele fala, nessa metáfora, e coloca para ficar debaixo da cama ou para ficar debaixo de um candeeiro, para que aquela luz não se dissipe, né? Então, como é que a gente coloca isso para o nosso dia a dia, né? E o nosso objetivo aqui é a gente colocar essas mensagens de Jesus no nosso dia a dia. Nós sempre estamos no caminho dessa luz, nesse caminho de evolução. Quando a gente conquista essa sabedoria e esse entendimento, é a hora da gente buscar trazer isso para os que estão próximos a gente, né? Que a gente não fique com aquele entendimento, que a gente divida, primeiro pela exemplificação. A exemplificação é a maior fonte e a mais segura fonte de iluminação que a gente tem, quando a gente começa a ter atitudes corretas e a gente começa a ser visto por quem está próximo de nós. Isso é uma forma de iluminar. Mas também aonde a gente adquiriu um conhecimento, uma sabedoria, que a gente compartilhe isso com as outras pessoas, que a gente tire um tempo, que é muita coisa que a gente precisa, que a gente tire um tempo de ouvir o que a pessoa tem de necessidade, e se a gente pode ser esse instrumento de iluminação, que a gente seja, né? Isso. Ontem nós recebemos a visita de uma grande amiga, ela é ucraniana, e ela contou pra gente isso, né? O que é essa luz que está dentro de nós e que não abafamos, né? Então ela nos contou a experiência que ela teve recentemente ao voltar para a Ucrânia, para visitar os seus familiares. E para surpresa dela, ela encontrou luz no meio daquele caos, no meio daquela guerra, no meio daquela tensão constante em que sirenes tocam, no meio de qualquer coisa que você esteja fazendo, criando essa sensação de perigo, de algo pode acontecer, e medo. E ela foi falando e foi dizendo que a escolha das pessoas, coletiva de todos, era a luz. Era a luz. E como é que eles faziam isso? Primeiro, vivendo um dia de cada vez na sua plenitude. Trazendo essa paz, espalhando essa paz uns com os outros. Isso. A segunda todos os dias, às 9 horas da manhã, o país para por 1 minuto. Para rezar. Para pedir para todos que estão nas guerras, para todos que estão na guerra, os soldados, para todos que estão passando por situações desafiadoras, para todos os familiares que perderam os seus entes queridos nessa guerra, para todos os que foram, partiram por conta dessa guerra. O país para, o trânsito para por 1 minuto para rezar, para se conectar com a luz de Deus. E é isso. O que a gente pode fazer para deixar essa luz acesa dentro da gente? É verdade. E foi muito emocionante essa testemunha. Ela falou que durante um jantar, por exemplo, começaram as sirenes e ela ficou... E ela falou, vocês estão calmos por quê? Porque eles decidiram levar a vida, porque eles sabiam que aquilo tudo era uma pressão psicológica que faziam, né, os drones que vinham, enfim, eles decidiram
Não que não seja arriscado. Não que não seja arriscado. Não era uma irresponsabilidade, né? Mas era aquela questão de olhar para o outro, ter tempo para o outro. Eles começaram a ter muito mais tempo de observar o outro, de trocar ideias, de trocar especialmente experiências positivas no sentido de ensinamento. As famílias se trocavam experiências positivas, uma série de coisas. E aí, como você disse, foi a decisão que eles tomaram e a decisão que a gente pode tomar também, né? Uhum. Quantas vezes a gente não tem o nosso grande tema, que é o parente difícil, será que ali você não pode ser um pouco de luz para ele? Você não pode ser luz ao ouvi-lo? E a gente ouviu também uma história muito interessante, numa experiência da África, que nada dava certo. As ONGs faziam tentativas de melhorar a vida naqueles povos, e aí... povos pobres, com dificuldades financeiras. Aí eles descobriram que eles nunca ouviram aquele povo. Eles nunca chegavam lá, o que vocês precisam? Conta até uma história de uma plantação que fizeram, e eles não estavam muito interessados em ajudar. Depois que eles conseguiram fazer a plantação, veio uma manada de hipopótamo. Meu amor, calma. Peraí, você está atrapalhando. Estou misturando. Não, então assim, nesses lugares em que essas ONGs, né, essa ONG especificamente, ia para ajudar no desenvolvimento desse local, eles não paravam e perguntavam o que vocês precisam, o que vocês querem, não é? Para aquele povo. E aí, mas então eles chegavam e vinham com toda boa vontade, com um projeto que super fazia sentido, colocava o projeto para funcionar e não dava certo. Não é? Aí no final eles descobriram que não perguntavam às pessoas o que eles realmente precisavam, com o que eles já tinham de conhecimento dali. Isso. Então, assim, a gente pode colocar que é uma luz que se colocou, mas ela não foi tão alta no sentido, engloba a todos, pergunte a todos o que você precisa. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, desculpe ter fugido dessa maneira, mas vamos perguntar àqueles que estão passando por alguma situação em que a gente julga e talvez se afaste, talvez tire aquela nossa luz e diz, não, esse aqui não merece a minha luz, eu vou para aquele meu parente mais fácil, eu vou para aquele meu amigo mais agradável, eu não vou estar aqui diante dessas pessoas que são desafiadoras. Vai e pergunta. Conecta, essa conexão também é luz. É verdade. Né? Jesus, ele, quando se aproximava das pessoas, ele nem precisava perguntar, mas ele perguntava, o que você quer que eu faça? Para ele poder ter um entendimento, qual era o entendimento do outro naquele momento, o que ele estava querendo. Mas ele conhecia a alma humana, e muitas das vezes ele promoveu a cura, mas muitos deles optaram com aquela cura continuar no erro. Né? E aí a gente traz, né, a gente estava discutindo ainda agora, né, que hoje em dia todos temos opinião, uma voz né, todos temos voz, na verdade, né, sempre tivemos, mas hoje em dia com a tecnologia, né, e com essa possibilidade da gente estar conectado o tempo inteiro, nós temos uma voz que pode ser muito positiva, mas também pode trazer muita escuridão, muita sombra, não é? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? A gente está ali com o poder da informação, em termos relativos, né, na nossa mão, e o que a gente quer fazer com isso? A gente quer ser luz, né? Ou não, ou a gente quer colocar dúvida, a gente quer colocar julgamento, a gente quer colocar crítica, o que a gente quer? Se a gente não tem ideia do que se orientar, se orienta pelo Cristo. O Cristo jamais criticou alguém, ele foi severo em determinados momentos porque estava educando, né? Então como é que a gente pode ser esse espelho do Cristo, mesmo que o exemplo dele esteja ainda distante, mas é um ponto de referência. O Jesus não julgou em nenhum momento. A gente julga, pega lá o WhatsApp e julga e diz, está errado, está certo, esse não vale, esse vale. Jesus, lá onde trouxeram a mulher adúltera para ele disse, eu não te julguei nem te condeno, mas o que eu faço? Vai, a partir desse momento, e não erra mais. E o que Jesus pede para a gente?
olha esse momento e diz, eu não quero mais errar a partir desse momento, eu quero ser luz na medida em que eu possa fazer isso. E essa luz interna, essa luz pessoal, ela pode ser utilizada, direcionada de uma forma mais ampliada ou de uma forma mais indireta, não é? A gente não precisa ter essa sensação de que nossa luz precisa ser forte o suficiente para iluminar o mundo inteiro, não é? Nós podemos começar a nos iluminar, olhar para dentro com essa lanterna, né? Com essa lanterna divina e começar a iluminar, começar por nós, né? Começar por nós. Sombras, né? Exato. Então essa luz pode ser que ela não se expanda, né, por uma dimensão muito maior, mas onde quer que ela esteja, ela já está iluminando, não é? Imagina se todo mundo começasse a prestar atenção na sua luz e começasse a, né, se juntar, e isso seria um lugar muito mais iluminado, não é? Cada um trazendo o seu pouquinho. Com certeza, com certeza. E é essa a mensagem de Jesus. Ele diz, olha, e ele coloca essa figura de uma candeia que é uma coisa pequena, que ilumina pouco, mas ilumina o seu dia a dia, aquilo que você vai fazer. Então, e aí esse capítulo também fala porque que Jesus falava por parábolas, né? Quando ele coloca esse exemplo dessa parábola, você pode começar a aprofundar nela de uma maneira muito grande, né? Ele fala do ambiente da casa, que se colocava essa luminária, e aí você pode refletir, começa pequeno, começa com o que você pode fazer, você pode pegar aquela coisa e ali fazer. Quem você está iluminando? Você está iluminando quem está próximo de você, né? Então você fez um movimento de colocar uma coisa mais alto, no sentido em que os seus pensamentos deverão começar a conter um objetivo de ser mais alto, de ser um pensamento superior, né? Então você troca a inveja pelo outro por um sentimento com uma pequena mudança. Você da inveja pode olhar para o outro como um exemplo a ser seguido, um estímulo a ter, né? Então você pode ter o egoísmo, que é sem luz ou baixa luz, você pode ter o cuidado por si próprio, você dizer, puxa vida, eu vou tomar conta de que eu não gaste demais, que eu não seja perdulário de ter. Então, são certos defeitos quando eles se iluminam, e eles se iluminam quando você olha para ele e diz, como é que eu posso transformar isso? Né? E a gente está se aproximando do minuto 20, que é quando a gente termina o tempo no Instagram. Então não se assustem no Instagram se a gente desaparecer. A gente ainda grava, tem um limite de 20 minutos, e depois a gente continua um pouquinho mais lá no YouTube. Mas talvez hoje o mestre, em outras palavras, né? A gente ainda está buscando essa nossa possibilidade de fazer os nossos encontros ao vivo. Estamos com quase 500 seguidores, mas a gente precisa que cada seguidor chame um amigo para ficar 1000. Isso, e assim a gente pode voltar a fazer nossas lives, né? E é tão legal quando a gente consegue fazer essa interação. Adorava responder, ouvir tudo. É muito... E, enfim. Essa é a nossa luz, né? Isso é o que a gente se dispõe a contribuir com a luz de cada um. E muitas vezes a gente já até conversou, quando a gente estava bem no comecinho, pelo menos a gente se ilumina, né, com essa reflexão. E aí já é o princípio dessa iluminação, que você se ilumine, que você olhe para dentro de si, e aí se a companheira amada do lado também passa por esse processo, aí você tem um familiar que nos honra e nos prestigia sempre, então a gente está ali, né? E é isso que cada um pode fazer, porque cada um é filho do Criador e tudo mais. Vamos ser a lamparina, né? Aquela lamparina, me veio agora uma imagem lá na época, né, de criança ainda, na época em que a gente visitava, né, a vovó, e aquele lugar, né, que escuro, né? Escuro à noite. O sol se pôs e
E como que uma lamparina faz uma diferença. Exatamente. Né? Como uma lamparina consegue transformar aquele ambiente que você não via um dedinho na frente do seu nariz, como que aquilo transforma, né, aquele ambiente em que você tem noção onde você está, você tem noção para onde você quer ir, você sabe o que está na sua frente, você sabe o que você precisa ultrapassar, que obstáculos. Então, vamos tentar fazer do nosso dia algo que possa transformar a vida de alguém, a nossa também, não é? Com certeza. Quantas vezes a gente se mergulha num lugar em que parece que não tem muita saída, né? Não estou entendendo, não estou enxergando para onde ir, eu não sei, tanta coisa acontecendo e eu não estou tendo clareza. Que luz é essa que a gente pode resgatar, né? Que luz é essa que pode trazer clareza? E essa luz está dentro da gente, nós somos uma centelha, verdade. Uma centelha divina, e nós estamos conectados com esse divino, com esse Pai Criador. E de novo, a oração, Jesus falava, né? Na oração, orar e vigiar, e na oração você tá perdido, você está sem um caminho a trilhar, faz essa oração, né? E faz essa oração para ser iluminado. Ilumine o meu caminho, ilumine as minhas ideias, e a iluminação vem seguido de ação. De novo, voltando a Jesus, quando ele coloca acenda o candeeiro, então você acende, você não só acende, você faz um movimento de elevar ele. Então ele está de novo, pelas parábolas dele, ele está dando dicas de como você deve agir. E se você olha essa parábola e diz, poxa, eu acendi uma coisa pequena, eu levei lá para cima. E se cada um que está aqui também tiver essa atitude de iluminar, e aí ele tem próximo a ele se iluminando também, a luz vai chegar em todos os pontos, né? É verdade. Meu amor, você acha que a gente pode ficar por aqui por hoje? Acho que a gente pode ficar por aqui. Eu acho que a mensagem foi passada de uma forma muito iluminada. É verdade. E tem um domingo maravilhoso, novembro está aí, o tempo está passando de uma forma absolutamente absurda. Isso faz a gente pensar, né? Que hoje é o dia. Agora é o momento de fazer a coisa, né? Então façam o exemplo da florzinha que a gente tem lá fora de casa, que ela surge por 6 horas apenas, ela fica maravilhosa, ela é de uma lindeza incrível, mas ela só está ali por 6 horas. E aí a gente refletindo descobriu, ela está ali para lembrar que as coisas, o momento é agora. É agora que você se ouviu essa palestra e disse, puxa vida, como é que eu posso iluminar? Eu vou dar um sorriso para alguém, eu vou ligar para alguém e dizer, bom dia, hoje eu pensei em você assim que pediram para que eu ilumine alguém que eu ame. Então, e se a gente não tem uma oportunidade de ligar ou de falar com alguém, a gente pode dar uma parada, iluminar essa pessoa com a sua intenção, com o seu amor. Opa também é para iluminar. Opa, você dá uma observação, fala assim, eu vi isso e vou dar uma paradinha, e a minha ação é orar, iluminar e mandar essa vibração. É verdade. Tá bom? Então, fiquem com Deus, peguem a sua água. Que ela foi vibrada com a medicina que a gente precisa, né? Para a nossa alma, para o nosso corpo físico, emocional, espiritual. E tenha uma excelente semana. Fiquem e com até Deus. domingo que vem. Tchau, Beijo. tchau.